tarde! Que saudade eu estava de vocês e que bom que você está aí. Eu estava esperando, contando os dias para chegar o nosso sábado e o momento de juntos nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus e descobrirmos juntos tesouros muito especiais e valiosos, preciosíssimos que o Senhor, nosso Senhor Jesus, tem para cada um de nós. Mas antes de nós começarmos, o que a gente vai fazer? O que a gente tem que começar a fazer? Vamos orar! Isso mesmo! E orar significa o quê? Repetir algumas palavras? Falar sozinho? O que vocês acham? Algumas dessas alternativas estão corretas? Não! Orar é conversar com o nosso Deus, na certeza de que Ele nos escuta e Ele nos responde também. Vamos fazer uma oração juntos? Você ora aí da sua casa e eu vou orar aqui da minha casa. E vai ser a mesma oração para que o nosso Deus nos ouça e fale conosco essa tarde e que seja muito legal. Vamos lá juntos? Fecha o teu olhinho para a gente se concentrar e vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um sábado, essa tarde tão especial, que nós vamos aprender mais sobre a tua palavra, nós vamos conhecer mais a tua vontade e descobriremos um tesouro muito, mas muito especial para ser guardado dentro do nosso coraçãozinho. Abençoa todas as crianças que estão nos ouvindo, abençoa também as suas famílias e que essa tarde seja mais especial que tudo e que o Senhor, em nome de Jesus, esteja bem pertinho de cada um de nós, nos ensinando e nos ouvindo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! Diz um amém aí bem alto da sua casa para eu ouvir. Alto, bem alto, não estou ouvindo nadinha. Ai, meu Deus, só tem criança aí dormindo com sono. É um amém bem alto. Amém! Muito bem, eu ouvi algumas crianças falando amém. E eu achei bem legal. Crianças, como vocês sabem, nós estamos falando de vários tesouros maravilhosos que a palavra de Deus, a Bíblia, e a minha é bem grande, bem pesada, é uma Bíblia enorme, mas eu não vou usar ela agora para contar a história não, eu vou usar uma menor, daqui a pouco eu pego para que a gente comece a falar. Nós estamos falando de coisas que são muito importantes de serem desenvolvidas dentro do nosso coração. A gente já falou de confiança, a gente já falou de amizade, a gente já falou sobre fé e a gente falou na última semana sobre fidelidade. E a tia Tisa explicou, contando a história do apóstolo Paulo, que ser fiel é uma pessoa que tem uma firmeza no comportamento, que não fica mudando as ideias e mudando o comportamento o tempo todo, mas é uma pessoa firme, é uma pessoa fiel a Deus e fiel à sua palavra, não é? E quando a gente é fiel, consequentemente a gente fala a verdade e a gente se compromete com aquilo que a gente se deseja fazer, não é mesmo? E nessa tarde bem legal, nós aprenderemos e descobriremos um novo tesouro juntos. Esse tesouro é um tesouro um pouquinho difícil de ser encontrado. A gente tem que garimpar um pouquinho mais, porque é um tesouro que às vezes até nós adultos temos dificuldade de encontrar. Quem é que sabe um tesouro desse que eu estou falando? Quem sabe? Começa com a letrinha O. O, B, de ência. Eita, que esse tesouro é especial mesmo. Mas será que todo mundo sabe obedecer? Será que todo mundo está pronto para obedecer aí na sua casa? Será que você tem dificuldade de ser obediente? Será? E hoje nós vamos contar uma história de um rapazinho que era uma criança, assim como você que está nos ouvindo.
E ele aprendeu uma coisa muito importante, que ser obediente é agradável a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Deus fica feliz quando eu e você somos obedientes. E agora eu vou pegar minha Bíblia, não essa pesada, que eu não vou conseguir ler nessa pesada, mas a gente já sabe que o tesouro tá nela. Eu vou pegar essa menorzinha aqui. E eu queria que aí da sua casa você abrisse comigo também, se você puder, ou um adulto que esteja com você, no livro lá em 1 Samuel, o capítulo 3. Lembra que capítulo é o númerozinho que é maior na sua Bíblia, não é? E a gente vai ler só um versículo, mas a gente vai acompanhar a história inteira desse rapazinho, certo? Até descobrir como ele desenvolveu esse coração tão obediente. Vamos lá. Então, veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel! E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo está te ouvindo. E eu já revelei o nome desse garoto, não foi? Como será o nome dessa criança que a gente acabou de falar aqui na história da Bíblia? Samuel, muito bem. Samuel descobriu o tesouro da obediência, mas a história dele começa bem antes, mas bem antes mesmo. Antes dele nascer, bem antes dele nascer, a mamãe dele, que se chamava Ana, olha como Ana é bonita, que se chamava Ana, ela era casada com um homem bem legal, gostava muito dela e que cuidava dela com muito carinho, chamado Eucana. E eles eram muito felizes juntos, eram unidos e eles caminhavam juntos, mas tinha um problema. Algo que deixava Ana muito triste, mas muito triste mesmo. Quero ver se vocês sabem fazer uma cara de tristeza profunda. Faz aí na sua casa, triste. Muito triste. Ana ficava tão triste, mas tão triste, que ela não tinha nem vontade de comer. Ora, que tristeza é essa? Quem aí de casa sabe? Será que Ana não tinha um brinquedo? Será que Ana não passeava? Será que Ana não comia sobremesa antes do almoço? Qual seria o motivo da tristeza de Ana? Era muito maior do que esses que eu acabei de falar. Isso aí é fichinha. Ana não podia ter filhos. E o sonho de Ana era ter um filhinho. E também o de Eucana ter um filho de Ana. E isso deixava ela muito arrasada. E acontece que a cada ano, todos os anos, Eucana levava sua família para fazer um culto, prestar um culto especial a Deus, para ofertar ao Senhor e se alegrar adorando a Deus. E nessa viagem que eles foram juntos, toda a família foi junta, a Ana foi também. Eu vou deixar a Eucana aqui, depois ele volta para conversar com a gente. E a Ana foi também nessa viagem. E chegando lá, ela foi até o templo. E quando ela chegou no templo, havia um homem, que era um senhorzinho muito importante, que era o sacerdote que estava lá. O sacerdote era aquela pessoa que estava sempre no templo e ajudava as pessoas a ouvirem a voz de Deus, a receber os conselhos da parte de Deus, e era a pessoa que cuidava do templo. E a Ana estava indo para o templo e chegando lá, ela estava com o coração tão cheio de coisas para conversar com Deus. E ela se prostrou, se ajoelhou e começou a orar em vozinha baixa. Sabe quando a gente faz uma oração e aí a gente tá com aquela oração no fundo do coração e que às vezes as pessoas do nosso lado nem sequer escutam? Mas Ana tinha certeza de que Deus estava ouvindo a sua oração. Então ela começou a orar e falou para Deus que se ele desse um filho para ela, Ana entregaria, consagraria este filho ao Senhor. E ele serviria a Deus por todos os dias da sua vida. E Ana orou com tanta fé, mas com tanta fé, que ela estava lá quietinha no lugar dela, orando sem emitir nenhum som. Vamos fingir que vamos deixar eles aqui para a gente tentar fazer isso. Tenta falar alguma coisa sem emitir nenhum som. Agora tem que ser com emoção. Vamos lá?
Era assim que Ana estava fazendo. Você fez aí na sua casa ou só eu que fiz sozinha? Eu e Ana. Faz aí na sua casa. E ela estava orando desse jeito, sem que ninguém ouvisse nenhum som. E por causa disso, Eli, o sacerdote, olhou para Ana e pensou até que ela estava bêbada. E falou com ela: como pode você estar bêbada uma hora dessas? E aí Ana disse: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou orando a Deus de todo o meu coração. Eu estou derramando o meu coração diante do Senhor. E aí ele olhou para Ana e disse: que Deus realize a petição, isto é, que Deus realize o pedido, o desejo que está no teu coração. E Ana saiu daquele lugar confiante de que Deus ouviria a sua oração. E qual era o desejo mesmo do coração de Ana? Quem é que lembra? Já sei, um pirulito. Era? Já sei, uma boneca nova. Não. O desejo do coração de Ana era algo muito especial. Ela queria ter um filho e esse filho seria consagrado a Deus por todos os dias da vida dele. E então, Ana voltou para casa e depois de um tempo, vocês não sabem o que aconteceu. Deus cumpriu com aquilo... Ops, caiu até a chupeta dele. Deus cumpriu com aquilo que ele tinha prometido. E Ana e Eucana tiveram um lindo bebê. Olha só como ele é fofinho, esse bebê. E ela chamou esse bebê de Samuel. E qual tinha sido? Agora eu quero ver se vocês estão aí afiados, prestando atenção na história. Qual foi o acordo, o compromisso que Ana fez com Deus? Se Deus desse um bebê para ela, ela iria fazer o quê com esse bebezinho? Quem é que tá aí lembrando? Isso mesmo, eu ouvi alguém dizer aí bem bonito, que Ana entregaria o seu filho para servir a Deus por toda a vida dele. Então, Samuel, quando já tinha sido, já estava maiorzinho, tirou a chupeta, não estava mais mamando, Samuel foi levado até o templo. Lembra quem era que ia cuidar, quem ia ajudar Samuel lá no templo? Quem é que cuidava do templo? Isso mesmo, o sacerdote Eli. E Samuel, que era um menino muito obediente, ele obedeceu aos seus pais e foi até Siló, lá no templo onde o sacerdote Eli estava. E o sacerdote Eli cuidava de Samuel e ensinou a Samuel todas as coisas que eram importantes sobre Deus. E lá no templo, o que será que Samuel fazia? Será que ele só ficava dormindo? Não ajudava em nada? Será? Não, Samuel era um bom menino. Ele ajudava Eli nas coisas do templo, servindo as pessoas, ajudando o sacerdote, aprendendo. Mas ele também devia brincar com as crianças, não é? E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E a cada dia ele se tornava um rapazinho nota 10 que agradava o coração de Deus. E uma das vezes, olha que agora é muito especial essa parte da história. Presta bem atenção aí da sua casa. Certa vez, Samuel estava dormindo. Peraí, antes de eu falar do sono de Samuel, deixa eu explicar o que estava acontecendo. Dá um pause aí. Olha só, Eli tinha 2 filhos. Um desses filhos de Eli chamava Ofni. É um nome diferente, né? E o outro chamava Finéias. Mais diferente ainda. Ofni e Finéias. Ofni e Finéias, diferente de Samuel, não respeitavam a Deus. Não obedeciam a Deus. Não obedeciam aos pais. Quando eles prestavam culto a Deus, eles faziam de maneira toda bagunçada, sem respeito a Deus, desorganizado, faziam coisas que Deus não se agradava e que também deixavam as pessoas assustadas, porque eles tinham um comportamento muito errado. E Deus já tinha falado para Eli que ele deveria corrigir os seus filhos. Mas Eli não ouviu a Deus e não corrigiu. Entenderam? Olha só o que aconteceu neste momento. Vamos voltar para o sono de Samuel. Samuel, como uma criança como você, estava lá no seu cantinho depois que ele tinha tido um dia bem legal, um dia cheio de atividades,
Um dia muito divertido, Samuel foi dormir. Agora eu vou dormir, preste atenção. Eu vou dormir, tá bom? Você aí na sua casa, se tiver um travesseiro perto, alguma coisa, você também usa. Eu vou dormir, tá certo? Preste atenção o que aconteceu. Enquanto Samuel estava dormindo, vamos dormir com ele. O que será que aconteceu? Samuel, Vocês ouviram alguma coisa? Eu ouvi. E o que será que aconteceu? Samuel ouviu também. E ele pensou que era o sacerdote Eli que o havia chamado. Então, ele saiu do seu quarto, meio assustado, assim, meio tonto ainda, com sono, e correu e disse: Senhor Eli, o Senhor me chamou? E o sacerdote Eli, que estava com muito sono, que já era bem idoso, que não conseguia ainda nem enxergar direito, a Bíblia diz. Ele acordou e disse para Samuel: Não, Samuel, eu não lhe chamei, meu filho. Volte para a sua cama. Então, Samuel, que era um menino muito obediente, voltou para a cama. Vamos ver. E aí, vamos dormir de novo, né? Porque Samuel está dormindo, então vamos voltar para dormir. Essa voz muito estranha, não era Eli, não sei quem era. Vamos dormir de novo. Boa noite, crianças. Vamos lá, vocês estão dormindo aí também? Samuel, Vocês ouviram alguma coisa aí de casa? Eu tô ouvindo o nome de Samuel. Mais uma vez, Samuel acordou. Eu acho que o sacerdote Eli tá me chamando. Então, ele foi até o quarto de Eli novamente e disse: Senhor, sacerdote Eli, o Senhor me chamou? E aí o sacerdote disse: Não, meu filho, eu não lhe chamei, Samuel. Volte para a sua cama, vamos dormir, rapazinho. Isso estava ficando meio estranho, não acham, crianças? Então, Samuel, que era um menino muito obediente, foi fazer o quê? Jogar bola? Brincar, comer. Comer balinha escondido à noite. Não. Nananina, não. Samuel voltou para a caminha dele, para o quarto dele e foi dormir. Eu vou aproveitar que Samuel tá dormindo e vou tirar o meu cochilo também, tá bom? Tira aí teu cochilo. Pega um travesseirinho, um lençol que esteja aí perto e dorme comigo. Vamos lá? Já! Samuel, Olha só! Quando Samuel ouviu pela terceira vez, ele foi até o quarto do sacerdote. E aí o sacerdote ele disse: Samuel, não sou eu quem estou lhe chamando. Na verdade, quem está lhe chamando é Deus. E se você ouvir a voz de Deus mais uma vez, diga: fale, Senhor, pois o teu servo te ouve. Então, Samuel voltou para o seu quarto e foi dormir mais uma vez. Mas eu acho que Samuel já estava com o coração muito feliz. Já pensou ouvir a voz do próprio Deus nos chamando pelo nome? Então, mais uma vez Deus chamou e Samuel acordou e respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo está te ouvindo. E sabe qual era a missão de Deus para Samuel? Para esse rapazinho que era uma criança, que ele começou a servir a Deus ainda criança, talvez da sua idade, ou talvez até mais jovem do que você. E Deus disse para Samuel que ele teria uma função muito especial, que ele seria um homem quando, à medida que ele começasse a crescer e ouvindo e aprendendo e obedecendo a Deus, ele se tornaria um mensageiro de Deus. Sabe o que era um mensageiro de Deus naquele momento? Um profeta. E Deus disse para Samuel que ele deveria falar ao sacerdote Eli que aquilo que os filhos dele estavam fazendo não estava certo. Lembra que eu falei que Ofni e Finéias estavam fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus? E sabe o que Samuel fez? Ele não fugiu da ordem de Deus. Como ele já estava sendo ensinado desde criança
a ser um menino obediente, e como ele já tinha, olha, ele já era um descobridor do tesouro. Mas vamos colocar aqui no olho dele. Tcharam! Ele já havia descoberto o tesouro da obediência. Samuel ouviu a ordem de Deus, ouviu o chamado de Deus e obedeceu. E a Bíblia conta que Samuel cresceu, se tornou um rapaz, depois se tornou um adulto e até um idoso, e continuou obedecendo a Deus e o servindo de todo o coração. E sabe o que a gente aprende com essa história, crianças? Samuel, ele foi obediente a pelo menos 3 pessoas, e que eu e você também podemos ser. Primeiro, Samuel era obediente aos seus pais, a sua mamãe, ao seu papai, ou talvez quem cuide de você sejam os seus tios, ou o seu vovô, a sua vovó. E a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar. Sabe o que isso quer dizer? Respeitar, obedecer e amar de todo o nosso coração os nossos pais e as pessoas que cuidam de nós e que são responsáveis por nós. Portanto, quando o papai, a mamãe ou o seu responsável lhe pedir para fazer alguma coisa, obedeça. Sabe por quê? Porque eles estão lhe pedindo algo, porque eles te amam. Então, às vezes a gente escuta assim, olha coleguinha, olha fulano, faz tal coisa. E ele diz, não vou fazer não, eu tô cansado, eu não quero. Isso é a atitude de alguém que não descobriu o tesouro da obediência. Mas sabe qual a segunda coisa que a gente também aprende com Samuel? Ele era obediente às autoridades que Deus havia colocado na vida dele. Sabe quem era a autoridade de Samuel naquele momento? Era o sacerdote Eli. Hoje nós não temos mais sacerdotes, porque a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele é quem nos leva até a presença de Deus. Mas Deus colocou nas nossas vidas algumas autoridades especiais. Além do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, dos tios que cuidam de nós, Deus também colocou professores, não foi? Você tem um professor na sua escola? Quando ele faz assim, pessoal, silêncio! Você faz parte daquele grupo que não obedece? Faz parte daquele grupo que acha que é divertido e engraçado ser rebelde? Se você faz parte desse grupo, você tem que procurar com muita força o tesouro da obediência. Deus também coloca professores, pastores nas nossas vidas, pessoas que cuidam de nós, os nossos governantes, as pessoas em que Deus coloca na nossa vida como autoridades, ou seja, pessoas que nos ensinam, que nos orientam e que têm autoridade sobre as nossas vidas, de determinar algumas coisas que a gente precisa fazer. E a terceira coisa, Samuel foi obediente acima de tudo ao Senhor. Deus, como é que Deus fala com a gente? Deus dá uma ordem lá do céu, assim, por exemplo, Maria, faça tal coisa. Pedro, faça tal coisa. Não. Mas sabe qual é a ordem de Deus? Onde estão os mandamentos de Deus? Aquilo que Deus quer que a gente faça? Olha só onde está. Essa Bíblia é pesada, mas a Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são pesados. Eles são leves. Sabe por que eles são leves? Porque o Espírito de Deus nos ajuda a obedecer. Então, se nessa tarde, crianças, você fez uma viagem na sua vida e você percebeu que você talvez não seja uma criança obediente, este é o momento de pedir perdão a Deus pelas nossas desobediências, pelas vezes em que a gente faz birra, pelas vezes que a gente finge não escutar o que o papai, a mamãe ou o professor ou alguém que tem autoridade na nossa vida estejam falando, e também das inúmeras vezes em que talvez nós tenhamos ouvido a palavra de Deus e não obedecemos. Então, esta é uma tarde de fazer 2 coisas. Primeiro, é pedir perdão a Deus se por acaso aí atrás dessa televisão ou desse celular tem alguma criança desobediente. E uma segunda coisa, nós precisamos pedir a Deus que nos ensine e nos ajude a descobrir esse tesouro tão valioso que é ser um menino ou uma menina obediente. Vamos orar juntos? Papai do céu, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nessa tarde. Primeiro, nos perdoando, Senhor, pelas vezes em que nós estamos desobedecendo
ou aos nossos pais, ou aos nossos professores responsáveis e também ao Senhor. Nos perdoa, Jesus. E queremos te pedir que o Senhor gere no nosso coração um tesouro bem especial, que é o tesouro que nós aprendemos hoje, o da obediência. Nos ajuda a ser meninos e meninas obedientes, que alegrem ao Senhor e que, assim como Samuel, sejam um exemplo para todas as pessoas que nos conhecem. Obrigada pela tua palavra e obrigada por essa tarde tão legal. Em nome de Jesus, amém! Amém, meus amores! Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração. Até mais! Até o próximo sábado! Olá, amiguinhos! Estou de volta! Você que ainda não participa do grupo no WhatsApp, ainda pode participar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você clica nele e automaticamente estará no grupo. Todos os dias mandamos um código diferente, de segunda a quinta. E na sexta-feira você manda a foto com todos os versículos escritos em uma folha e mandaremos o seu prêmio. Vem comigo que eu vou te ensinar como funciona. Então, amiguinhos, aqui está um exemplo. Você vai descobrir qual é o versículo através desses códigos. É muito fácil. Aqui, nesse primeiro exemplo, temos um ponto. Lá em cima, o ponto é a letra I. Daí, depois que você encontrar todo o versículo, você vai procurar na sua Bíblia e depois você vai escrever em uma folhinha todo o versículo, tá? Não é só a referência. Achou fácil? Então vamos lá fazer! E não se esqueça de fazer seu devocional todos os dias, tá certo? Um beijo e nos encontramos na próxima aula. Tchau!